Existe um termo no mundo das lutas que é o The People's Main Event, ou a luta principal do povo. É um termo usado para definir aquele duelo que não é o mais importante do evento e nem vale cinturão, mas se tornou um combate tão popular que é a luta que mais vai atrair as atenções do público, é um embate que todo mundo quer ver. E isso tá acontecendo no UFC 314, o evento do próximo dia 12 de abril tem um card especial e conta com a disputa de cinturão dos penas entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, o combate entre Michael Chandler e Paddy Pimblett no peso leve e Patrício Pitbull contra Yair Rodrigues, mas a luta que tá roubando a cena durante a promoção do show e gerando um interesse muito maior do que se esperava é Bryce Mitchell versus Jean Silva, e hoje nós vamos entender o porquê, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos falar sobre Jean Silva versus Bryce Mitchell, porque ninguém vai querer perder essa luta. Precisamos começar falando de Bryce Mitchell, esse cara é um ser de hábitos e opiniões polêmicas. Every day I wake up, I eat some coffee, grind and get going. Ele vive numa fazenda no Arkansas, no sul dos Estados Unidos, e gosta de viver perto dos animais e da plantação que ele cuida. Ele também treina na fazenda e já declarou que não quer se mudar para fazer camp em academias maiores porque acredita que treinando na fazenda ele conserva o elemento surpresa de ninguém conhecer mais do seu jogo e seu estilo. Depois de construir um cartel de 9-0 no MMA, o Bryce participou do The Ultimate Fighter 27 e foi a segunda escolha do time de Daniel Cormier. Apesar de ter sido derrotado nas semifinais por Brad Katona, que acabou vencendo a edição, o Bryce ainda assim foi contratado pelo UFC. Especialista em jiu-jitsu, ele foi o segundo lutador da história a vencer um confronto usando o raríssimo twister no octógono. No UFC, o Bryce emplacou 6 vitórias consecutivas logo de cara, incluindo uma vitória contra Edson Barbosa, e ampliou seu cartel para 15-0 até encontrar pela frente um cidadão chamado Ilia Topuria. No UFC 282 em 2022, ele conheceu a derrota pela primeira vez ao ser finalizado pelo futuro campeão dos penas, voltou a vencer contra Denig, depois foi enviado ao metaverso por Josh Emmett com um nocaute brutal, e pelo UFC 310 de dezembro passado ele venceu Kron Gracie em combate taca cruel, seguido de cotoveladas. Algo curioso é que, além de chamar a atenção por sua performance no octógono com um bom cartel de 17 vitórias e apenas 2 derrotas, Bryce Mitchell já dominou as manchetes marciais por diversos motivos aleatórios e polêmicos. Todo mundo sabe que o momento pós-luta ao microfone é importante para os lutadores pedirem o que acham que merecem seu momento de glória. A maioria dos atletas pede bônus de performance ou desafia lutadores que estão acima no ranking. O Bryce fez diferente. Durante sua ascensão no UFC, ele gastou seu tempo ao microfone fazendo campanha para ter um short camuflado. These shorts don't look good on me. Y'all make me some camo shorts. I told y'all I want some camo shorts. I ain't going nowhere. You're not going anywhere. Camo shorts ready. Ele perturbou tanto com esse assunto que a Reebok deu a ele enfim o short que ele tanto queria, e depois a Venom fez o mesmo antes mesmo que ele começasse outra campanha. Outro hábito do cara, esse mais nobre, é anunciar doações a necessitados após suas vitórias. Depois de vencer Denig, ele levou uma bíblia pra dentro do octógono, rezou com o rival e disse na entrevista após vitória que acreditava que o mal estava dominando o mundo e por isso ele precisava de proteção. Numa entrevista ao canal de Michael Bisping, o cara teve um surto ao confrontar o ex-campeão dos médios do UFC sobre a teoria da evolução e ainda defendeu a tese de que a Terra é plana. Oh, here's where I wanted to go with this, Bisping. Here's where I want to go with this. And you don't have to elaborate or anything. Do you believe that we evolved from monkeys? Yes or no? Yes or no? Yes. Bullshit! It's bullshit! It's bullshit! It's a lie from Satan! It's a lie from Satan, brother! You have been tricked! You have been deceived! We are not coming from monkeys. We are the apex predators. Ainda não entendeu como o Bryce Mitchell é? Esse cara já chamou atenção também por criticar o incentivo ao uso de cinto de segurança. I think it's just like you get to choose if you want to wear a seatbelt. The government doesn't, they don't wipe my ass for me, and they shouldn't be able to tell me if I want to wear a seatbelt. I personally don't like them because I think, what if you got to jump out of the car and roll, duck and roll? Nobody ever thinks about that.
I just don't believe in him. Mas a gota d'água veio quando o Bryce Mitchell, um cara de opiniões fortes e convicto do que pensa, resolveu criar seu podcast direto de sua fazenda e no primeiro episódio ele já perdeu a linha. No seu habitat natural, o cara falou confortavelmente na maior tranquilidade do mundo sobre aquele bigode, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, aquele mesmo que todo mundo conhece, mas eu não posso falar o nome para não jogar o meu trabalho fora. Ele disse que o homem responsável pela morte de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial era uma boa pessoa. Abre aspas, eu acho que Hitler foi um cara legal, eu falo isso baseado nas minhas pesquisas, não em educação pública ou doutrinação. Eu realmente acho que antes dele usar metanfetamina, ele era um cara com quem eu gostaria de pescar. Ele lutou pelo seu país. Fecha aspas. Dana White sempre defendeu a liberdade de expressão e olha que muita besteira já foi falada por diversos lutadores ao longo dos anos nas coletivas de imprensa do UFC. Ele já condenou, já reprovou, já deu puxão de orelha, mas nunca puniu ninguém drasticamente por uma declaração. Ele não é de censurar o que seus funcionários podem ou não falar. Acontece que no caso de Bryce, o presidente do UFC fez questão de abordar o caso na primeira oportunidade que teve, abrindo uma coletiva do Power Slap direto da Arábia Saudita assim. And I'm sure you guys heard what Bryce Mitchell said. If you haven't, he said some probably, I've heard a lot of dumb, ignorant shit in my day, but this one's probably the worst. When you talk about, he's responsible for the death of 6 million Jews, and he tried to completely eliminate a race of people. World War II was the deadliest war in history. 15 million military deaths, 45 million civilians, and 25 million soldiers were killed in World War II. Anyone that even tries to take an opposing position is a moron. We're beyond disgusted. Num post via Instagram, o lutador se desculpou pela declaração e prometeu tomar mais cuidado no futuro ao falar sobre algo que lembre o sofrimento de outras pessoas. E foi nesse exato momento que a polêmica encontrou o oportunismo de um selvagem chamado Jean Silva. Tem um cara que tá falando muita besteira e se o Dana quiser que eu educo ele, só colocar o Bryce Mitchell aqui que eu faço isso. A declaração de Bryce foi dada no dia 30 de janeiro e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, mas como eu sempre falo aqui, um lutador precisa estar atento às oportunidades. Jean Silva lutou em fevereiro, conquistou o 4º nocaute em 4 lutas no UFC e apontou para Bryce Mitchell. Mais do que desafiar um top 15 da divisão dos penas, ele se ofereceu para educar o lutador e fazer um favor a Dana White Ultimate. Alguém tem dúvida de que o careca se amarrou na ideia? Eu faria esse acordo. E você, Jurivich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. 4 dias apenas depois da vitória no UFC Seattle, a organização já tinha marcado Jean Silva vs Bryce Mitchell para o UFC 314. A malandragem do Jean não foi apenas desafiar o 13º do ranking oficial para garantir sua entrada no top 15, mas ele desafiou também um cara que tá com a moral baixa. O que tem de gente querendo ver o Mitchell apanhando não é brincadeira, o brasileiro quer ser uma espécie de herói nessa história. Então, quando a organização anunciou a coletiva de imprensa do UFC 314, o Jean sabia que o Mitchell seria o centro das atenções. O UFC também sabia. Qualquer outra empresa talvez tivesse pavor de ver o Bryce com o microfone na mão numa coletiva promocional depois do que ele falou, mas a franquia colocou o cara no palco com os outros e deixou as coisas acontecerem naturalmente. O Bryce foi sonoramente vaiado antes mesmo de falar uma palavra sequer e entregou a Jean tudo o que ele queria, a chance de promover o confronto e tornar a luta ainda maior. O brasileiro provocou a teoria terraplanista do americano levando um globo na coletiva de imprensa. Hey, brother! Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, look, Bryce Mitchell, please. Oh, so you're a scientist now. Tell us more. Meu irmão, eu não sei, mas que tu vai passar a ver a Terra redonda, tu vai. You have Lord on your chest. I have the Lord within my heart. We'll see who wins.
All right, who's got the next question? Se você olhar na stake.bet.br, vai ver que Jean Silva é muito favorito nessa luta, pagando 1,30 a cada real investido, enquanto a vitória de Bryce rende 3,50 para 1. Use o código Encarada, faça seu cadastro na stake através do QR Code que está na tela ou do link na descrição e faça sua aposta nas lutas principais do UFC 314, que ainda conta com Perry Pimblett, Yair Rodrigues e Volkanovski como favoritos no evento de 12 de abril. Usando o nosso código, você participa de promoções de lucros dobrados e ainda apoia a produção de mais conteúdos especiais como esse. Depois daquela encarada, o Bryce disse num vídeo postado nas suas redes sociais que não conseguia dormir e que estava enfrentando um lutador possuído por demônios. And not one time have I seen any peaceful sleep since that day. These demons surround me and they try to fight me and provoke me to anger, and then the dream will switch and they'll send beautiful women and they're trying to get me to lust, to cheat on my wife. Satan's using two of my weaknesses to try to expose the evil in my own heart. I'm not just fighting a man on April 12th. I'm fighting a man possessed by a legion of demons. When I simply said the name Jesus, he was provoked to maliciousness, and he started barking like a dog. E vejam só como a matemática é simples. De um lado nós temos um bom lutador que se afunda em opiniões e temas sensíveis, atraindo as atenções até de quem tá fora da bolha marcial. Do outro nós temos um jovem talento que tá espancando todo mundo que vê pela frente e é visto como real esperança de título dentro do UFC. Isso faz com que muita gente esteja de olho nessa luta. Tem quem queira ver o desenvolvimento de um astro, tem quem queira ver o Bryce apanhar e, claro, tem quem queira ver o Mitchell calar a boca do brasileiro após as provocações. Tem de tudo. Se você comparar os números de visualizações de todas as primeiras encaradas do UFC 314, vai notar que o vídeo mais visto foi exatamente aquele que mostrou Bryce Mitchell e Jean Silva cara a cara. Em meio a narrativas interessantes como a estreia de Patrício Pitbull no UFC, a chance pelo título dos penas de Diego Lopes e a luta degrau de Chandler e Perry, é curioso notar que a provável luta do povo do UFC 314 é Jean versus Bryce. Pro Bryce Mitchell, a oportunidade de desviar a atenção do público ao que ele fala fora do octógono e voltar a concentrá-la no que ele faz dentro do cage. Ele pode não ser o lutador mais encantador, mas percebem o quanto ele atrai as atenções com todas essas aleatoriedades. Agora que passou dos limites, ele pode virar o jogo a seu favor se vencer e souber preparar um discurso decente. Pro Jean Silva é a chance de incorporar uma espécie de herói do povo, saciar a vontade de muita gente ver o americano apanhar e de quebra fazer isso numa posição de prestígio dentro de um dos maiores eventos do ano, garantindo seu lugar no top 15 e se aproximando do cinturão. Pro UFC é uma chance de ouro. Jean Silva e Bryce Mitchell em qualquer outro contexto seria no máximo a primeira luta do card principal, mas de uma forma oportuna eles conseguiram aproveitar a polêmica criada pelo americano, agarraram a ideia dada pelo brasileiro e alçaram a um lugar de destaque uma luta que fará muito mais barulho do que se esperava. Tanto é que se você olhar para o card principal do UFC 314, vai notar que Jean Silva e Bryce Mitchell estão acima de Patrício Pitbull versus Yair Rodrigues no peso pena e acima também de Geoff Neal versus Carlos Prates, que acabou de ser cancelada nessa semana. O duelo só ficou abaixo da disputa de cinturão da categoria entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes e do duelo entre Perry Pimblett e Michael Chandler. Uma oportunidade de ouro para todos os envolvidos, lutadores e organização. O próprio americano, né, me abraçou ali, tirou aquela parte dele que tinha um carinho por ele, que ele era um cara que tinha muito carinho pelo fã americano, que é a área dele, mas a galera me abraçou de certa forma pelas merdas que ele falou. E tá tudo bem, cara, ele é um caipira. Depois que eu bater nele, ganhar o meu bônus, pegar a nossa bolsa, a gente vai lá comemorar numa festa caipira. E é meio louco falar isso, né? Porque eu acabei de sair de uma festa na Armênia, que o Melci que era um armênio, e eu tô indo pra uma festa em Kansas, acho que ele é de Kansas, né? Festa caipira, olha que da hora, vamos nessa. Mas eu quero saber, quem será que vai sair maior dessa história? O que vocês acham de Jean Silva versus Bryce Mitchell e da postura dos dois? Qual o palpite de vocês? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e até o próximo vídeo.